Olá pessoal da terceira série. Gente, eu deixarei para vocês entregarem os vídeos na próxima aula, tá? Teve outro probleminha que tive hoje e tudo indica, parece que na próxima aula a gente vai ter aula presencial, né? Então, tendo aula presencial aí, eu vou estar aí na cidade de vocês, né? E aí fica até melhor de vocês passarem o vídeo para mim, né? E vocês podem até apresentar justamente aí em sala de aula, beleza? Fazer as apresentações ao vivo e a cores, ok? Então, pessoal, hoje eu vou gravar de novo, eu vou passar para vocês a continuação das leis de Newton aí, né? Eu vou falar da segunda lei, né? E das aplicações dela, né? Inclusive com as forças de contato e as forças de campo, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre essa segunda lei e a aplicação dela, ok, pessoal? Então, dando continuidade aí a nosso assunto de aula prática de física, tá? A galera, gente, que não enviou os vídeos da primeira parte, né, do primeiro bimestre, por favor, eu estou aguardando, hein? Então, quem envia aí, eu agradeço. Então, vamos lá. Nós temos o seguinte, ó. Na segunda lei, eu comentei na aula passada, eu vou só reforçar para a gente dar continuidade. A segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton, ela pode receber, além desse nome, né? Ela pode ser chamada também de lei da proporcionalidade, né? Ela pode ser chamada de lei da proporcionalidade. Proporcionalidade. Beleza? Além da lei da proporcionalidade, ela pode ser chamada ainda de princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental, vou dar uma abreviada aqui, porque a gente já falou disso, eu vou só adiantar, né? Fundamental. Princípio fundamental da dinâmica. Então ela pode ser chamada todos esses nomes aí, né? Então, 3 nomes. Então, princípio fundamental da dinâmica, lei da proporcionalidade e segunda lei de Newton, ok? Ou seja, se você tem um corpo aqui, ó, que está sobre uma superfície, então você aplica uma força nesse corpo e essa força aí será a própria força resultante, porque as demais vão ser anuladas, eu vou comentar daqui a pouco. Então, o que é que vai acontecer aí? A segunda lei vai dizer que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? A força resultante é vetorial, a aceleração é vetorial e a massa é uma grandeza escalar, beleza? Então a força resultante é esse próprio F aqui, ó. Então fica F igual a massa vezes a aceleração. Então com essa fórmula eu posso calcular a força aplicada, posso calcular a aceleração e dependendo do que eu tenho na questão, também posso calcular a massa, tá? Então essa é a segunda lei de Newton. Aí nós vamos para as forças que encontramos aí no objeto, né? Então, vamos falar das forças de contato. Força de contato. Na força de contato nós temos aí 3, né? Nós temos a força normal. Então nós temos força normal. Beleza? Então a força normal é uma força que depende do contato entre a superfície e o corpo. Nós temos a força de atrito. Força de atrito. Nós temos a força de tração. Força de tração. Beleza? Então essas são as forças envolvidas aí no contato, né? Vamos comentar primeiro aí a força normal. A força de atrito e a de tração a gente deixa um pouquinho mais para frente, tá? Então logo nós teremos o que? Nós teremos o seguinte. Nós teremos a força normal. Vamos falar da força normal. Vamos
Vamos falar aí da força normal. Por que esse nome força normal? Galera, a força normal é uma força que atua perpendicular à superfície, beleza? Então, quando você tiver um corpo em contato com a superfície, essa força ela vai atuar perpendicular à superfície, ou seja, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Então, a característica principal da força normal é atuar de maneira perpendicular, ou seja, atua de forma perpendicular. Então, atua de forma perpendicular. Ou seja, galera, formando um ângulo de 90 graus. Então, atua de maneira perpendicular, formando um ângulo aí de 90 graus. Então, essa é a característica principal dela. A reação dela está na superfície, tá? A reação está na superfície. Nós temos que a reação da normal está na superfície. Reação está na superfície. Então, a reação da força normal, galera, ela está onde? Ela está na superfície. Então, vamos observar. Lembrando que normal e peso não formam ação e reação, porque estão aplicados em corpos diferentes, né? Desculpa, estão aplicados no mesmo corpo. A gente observou isso na aula passada. Então, a normal e o peso não formam ação e reação, porque estão aplicadas no mesmo corpo. Para formar ação e reação, tem que estar aplicado em corpos diferentes. Então, ó, se eu tenho aqui, ó, uma superfície horizontal, aqui eu tenho uma superfície inclinada e aqui eu tenho uma superfície vertical, como vai funcionar a normal? Então, se eu tenho aqui um objeto, então o que vai acontecer com esse objeto? A normal, a superfície é horizontal, então a normal tem que estar na vertical. Ou seja, por que, professor? Para formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Se você tiver um objeto numa superfície inclinada, tipo um plano inclinado, então esse objeto ele desce, se não tiver atrito, justamente por conta da componente da força peso, né? Então aqui, ó, o que vai acontecer? A superfície ela está nessa direção aqui, ó, que é uma direção aí que está ligado ao nordeste, né? Então você tem aí sudoeste e nordeste, uma direção. Então a normal está para cá, ó. Ou seja, a normal novamente formando um ângulo de 90 graus com a superfície. E se você tiver um livro e empurrar ele na parede, você empurrar o livro na parede, ó, dessa maneira, você aplicando uma força na parede, no livro, para ele prender a parede, o que é que vai acontecer? A normal vai estar para cá, ó. Então aqui nós temos a força normal. De maneira que aonde está a reação dessas normais que está aí? A reação da normal está na superfície aqui. Então aqui nós temos o menos N, beleza? Lembrando que elas formam a terceira lei de Newton, né? Ação e reação, ou seja, são pares de força aplicadas em corpos diferentes. Então uma está aplicada no corpo de cima, a outra está na superfície. Do mesmo jeito aqui, a reação dessa normal está na superfície aqui, ó, em sentido contrário. Então são pares de forças que têm a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. A outra está aqui, ó, eu vou colocar pequenininha, porque não dá mais para passar para o quadro. Então aqui eu tenho menos N, ó. Então a reação lá estava na parede. Então essa aí foi a força normal, né? É uma força de contato entre superfícies que formam um ângulo de 90 graus, né? E está aí em vários corpos que estão em contato com o solo. Agora vamos falar da força peso, né? Vamos falar da força peso, que não é uma força de contato, é uma força de atração gravitacional, né? Portanto, é uma força de campo. A força peso é uma força de campo, ou seja, ela não precisa necessariamente ter contato com alguém para ela existir.
ela existe com contato e sem contato. Então a força-peso é uma força gravitacional, na verdade, tá? Então nós temos aí, ó, a força-peso. Então força-peso, galera, é a força gravitacional na superfície de um astro, tá? Então é a força gravitacional na superfície de um astro. Então nós temos aí a nossa força gravitacional. Então, a força-peso é uma força gravitacional. Característica aí, né? Ela é uma força gravitacional. Ela é uma força gravitacional, né, gente? Na superfície de um astro. Se ela é uma força gravitacional, ela vai depender do campo gravitacional do planeta. Então, nós temos a dependência de um campo gravitacional, que no caso seria a gravidade. Então ela tem um campo gravitacional. E ela segue a característica da segunda lei, né? Ela segue a característica da segunda lei. Ou seja, a força gravitacional tem como princípio básico ela atua em objetos com massa, né? Então, logo nós podemos dizer que a força-peso é proporcional à gravidade. É proporcional à aceleração gravitacional ou à gravidade, né? A gravidade. Isso indica se a gravidade diminuir, o peso diminui. Se a gravidade aumentar, o peso aumenta. Então são proporcionais. Se a gravidade for zero, o peso é zero. Então o peso, ele depende da gravidade para existir. Já a massa é uma propriedade do corpo, ou seja, a inércia térmica do corpo, né? A massa, ela é uma propriedade do corpo. A massa, ela é igual em qualquer lugar do universo, certo? Então a massa, ó, é uma propriedade do corpo. Então a massa é uma propriedade do corpo. O que isso quer dizer, galera? Significa que em qualquer lugar do universo que você for, a sua massa é sempre a mesma. Por exemplo, minha massa aqui na Terra é 80 kg. Se eu for para a Lua, a minha massa continua 80 kg. Se eu me deslocar para a nossa galáxia vizinha, que é Andrômeda, né? Andrômeda é nossa galáxia vizinha, nossa galáxia é a Via Láctea. Então, se a gente for para Andrômeda, a minha massa ela continua 80 kg. Resumindo, em qualquer lugar do universo, a sua massa é sempre a mesma. Então, a massa ela não pode deixar de existir. Por quê? Porque se a massa deixar de existir, você não existe. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, para você ocupar um lugar no espaço, primeiramente você tem que ter massa. Então, por isso que a massa não pode zerar e ela não pode mudar, né? Então, a massa ela tem que ficar ali constante. Só se eu trocar um corpo por outro, aí a massa muda, aí eu aumento a massa. Então, aí se eu aumentar a massa e manter a gravidade constante, é claro que o peso vai aumentar, beleza? Então, seguindo a lógica da segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Nós temos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a força é o peso, então a força resultante é o peso, massa não muda, e a aceleração é a gravidade. Ou seja, o peso é a massa vezes a gravidade. Então é assim que nós calculamos o peso de um corpo. Então minha massa, por exemplo, aqui na Terra, ela é 80 kg e o meu peso é aproximadamente aí, né, 800 Newton, né, pessoal? Então
então isso ocorre? E aí, gente, por que isso ocorre? Porque a gravidade é 9,8 nas proximidades aqui da Terra, aproximadamente 10, né? Então aproximamos para 10 para melhorar aí o cálculo, tá, galera? Para ficar um cálculo mais razoável. Então isso aí, galera, foi a força peso, né? Lembrando que força é uma grandeza vetorial. Então isso aí, essas duas forças que nós acabamos de falar, elas possuem módulo, direção e sentido, né? Representando o peso de um corpo, ele está sempre direcionado para o centro do planeta, tá? Então ele está sempre direcionado para o centro do planeta, ó. Então se você tem um corpo aqui, ó, se você tem aqui um planeta e você tem aqui um corpo, ó, ele está nessa posição aqui, ó. Então você tem um carinha aí, ele está nessa posição, então o peso está para cá, ó. O peso está direcionado para o centro. Se você tem um cara aqui nessa posição, não importa a posição que ele esteja, o peso sempre vai estar para o centro. Então aqui nós temos o peso. Se ele estiver lá embaixo, na Terra, né, vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa, ou seja, o peso é puxado para o centro da Terra. E aí, diferentemente daqui, ó, se você ficar de cabeça para baixo, seu sangue vai para baixo, né, para a cabeça. Então isso pode prejudicar a gente. Aqui não. Devido à atração gravitacional, o sangue continua indo lá para os pés, tá? E se o cara estiver aqui, ó, nessa região, ele também será atraído pelo centro da Terra. De maneira que isso aí é ação. E aonde está a reação? A reação está no centro da Terra. Então aqui, ó, eu tenho uma força que vai em direção... Deixa eu diminuir um pouco aqui, pessoal, para ficar melhor. Diminuir só um pouco aqui, ó. Então aqui eu teria uma força para cima que seria o menos P. Para cá eu tenho o menos P, que é a reação, né? Para baixo eu tenho o menos P também, que é a reação. E para cá nós temos o menos P, que é a reação do corpo. Então você observa que o peso também ele tem uma reação. Ou seja, o peso com sua reação vai formar aí a terceira lei de Newton, né? Em outras palavras, se você tiver um corpo aqui na superfície, ó, então se ele estiver em repouso, mesmo ele estando em repouso, existe forças, né? Nós temos a normal para cima e temos o peso para baixo. Lembrando, esses dois caras não formam ação e reação, porque eles estão aplicados no mesmo corpo. Para ser ação e reação, eles têm que estarem aplicados em corpos diferentes. Beleza? Então, nós temos que a normal cancela o peso, né? E aí, se você aplicar uma força para cá, o objeto vai se deslocar devido à força que você aplicou, tá, galera? Então, essa aí foi a força peso, né? Vamos falar agora da força elástica, né? Vamos falar um pouquinho da força elástica, também chamada de lei de Hooke, né? Temos aí, ó, a força elástica. O próprio nome já diz, né? A força elástica, ela está ligada a corpos com elasticidade, tá, galera? A força elástica, ela está ligada a corpos com elasticidade. Ou seja, ela vai atuar, ela atua em ligas e molas, né? Ligas e molas. Ou seja, corpos com elasticidade, né? Qualquer corpo que você tiver elasticidade, ali tem a força elástica, né? Outra característica é que essa força ela é uma força restauradora. Ela é chamada de força restauradora. Por quê? Porque ela tende sempre a puxar a mola para a posição de equilíbrio, que é aquela posição que a mola não está nem alongada e nem comprimida, né? Então ela é chamada de força restauradora. Restauradora, porque ela sempre
vai puxar a mola para a posição de equilíbrio. E a outra característica que nós temos aí é que ela é proporcional à deformação. É proporcional à deformação. Quanto maior a deformação, maior será a força elástica. Quanto menor a deformação, menor será a força elástica. E tem também, galera, está presente aí uma constante elástica, né? Que está ligada à rigidez da mola, certo? Essa constante, ela está totalmente ligada aí à rigidez da mola, ou seja, a força elástica ela é igual a uma constante, que é o K, chamada constante elástica da mola, e o X, que é a deformação, que é o quanto a mola se alonga ou se comprime. Então, se você tem aqui ó, um corpo ligado a uma mola, o que é que vai acontecer? Ó? Essa mola ela está antes na posição de equilíbrio, mas se eu comprimir ela, ela vai vir para uma posição menos X, e se eu puxar o objeto, ela vai para uma posição X, beleza? Então, o X é a deformação sofrida pela mola e a força elástica é proporcional a essa deformação. Então, essa fórmula também ela é chamada de lei de Hooke, tá? É também chamada de lei de Hooke. Ok, pessoal? Então, galera, na próxima aula nós continuamos, certo? Vamos falar de forças aplicadas na mecânica, né? E aí eu tentarei fazer aula prática com isso. Então discutimos isso na próxima aula. Valeu, galera. Foi um prazer ficar com vocês na aula de hoje. Até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Tchau, tchau. Tudo de bom.